Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos para mais uma edição do nosso Giro de Notícias. Primeira de hoje, né? Hoje terça-feira com cara de segunda-feira, né? Afinal de contas, ontem, 25 de dezembro, foi Natal. Todo mundo ficou mais relaxado, teve aquela cara de domingo, né? Enfim, então essa semana vai ser um pouquinho mais curta, né? Semana começando na terça-feira. Desejo para você uma ótima semana, desejo também que você consiga realizar aí todos os seus projetos para esse fim de ano e etc e tal, e que o seu Natal tenha sido maravilhoso aí com as pessoas que você gosta. Bom, tem algumas coisas aqui para a gente atualizar, né, sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco sacramentou a compra de um lateral direito e você vai entender e ter mais detalhes aqui nesse vídeo. Tem lateral esquerdo indo embora, também informação já confirmada, e você também vai ter mais detalhes nesse vídeo. Vamos falar sobre o Souza que realmente não vai ficar no Vasco. O jogador já viajou para a Turquia, né, onde ele vai defender um clube lá do futebol turco. Então, depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando aqui da 1xBet. No comentário fixado tem o link da 1xBet e tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama, que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Você utilizando o nosso código promocional, seu primeiro depósito até R$ 1.200 vai dobrar lá na 1xBet. O link tá tudo explicadinho ali no comentário fixo. Bom, vamos começar aqui a falar de Vasco da Gama, né? O Vasco que vai viajar para sua pré-temporada no Uruguai. Informação do canal Atenção Vascaínos, do jornalista Emerson Rocha. O Vasco deve viajar para o Uruguai, Punta del Este, né? Onde o Vasco vai fazer a sua pré-temporada entre os dias 7 e 9 de janeiro. E o retorno para o Rio de Janeiro está previsto para o dia 22 de janeiro. Então o Vasco realmente vai realizar a sua pré-temporada lá no Uruguai, em Punta del Este, e o elenco do Vasco vai viajar entre os dias 7 e 9 de janeiro. Então, pré-temporada no exterior, né? Vamos aguardar se teremos algum amistoso, né, contra alguma equipe uruguaia, alguma coisa do tipo. Provavelmente sim, né? Deve ter algum amistoso de preparação, etc e tal. E tendo mais informações sobre isso, a gente vai trazer aqui no canal. Vamos atualizar agora aqui situação de vai e vem do mercado, né? Jogador que fica, jogador que sai. Vamos começar falando sobre um jogador que sai, né? Um jogador que não fica no Vasco para a temporada de 2024, perdão, que é o lateral esquerdo Jefferson, que veio para o Vasco por empréstimo, né, nessa temporada. O jogador pertence ao Atlético Goianiense. E, bom, virou até motivo de brincadeira, né, entre os torcedores, etc e tal, porque o Jefferson chegou ali no meio do ano, mas ele nunca era nem relacionado para os jogos, né? Ele ficou um período que ele não estava sendo nem relacionado. Depois acabou sendo relacionado para algumas partidas ali na reta final do Campeonato Brasileiro, mas não entrou em campo, né? O Jefferson não entrou em campo com a camisa do Vasco, apenas treinou, viajou com o elenco, esteve no banco de reservas, mas não entrou em campo. E a informação de hoje é que o lateral esquerdo Jefferson não fica no Vasco, né, para a temporada de 2024. Ele até tinha um contrato até o meio, né, de 2024, mas o jogador vai para o Juventude. O Juventude está negociando aí a contratação do jogador. O representante do atleta é esperado no Rio de Janeiro essa semana para poder resolver essa situação. E o empréstimo dele junto ao Atlético Goianiense deve ser repassado para uma outra equipe, né? E essa equipe deve ser o Juventude. Então, o lateral Jefferson, que, enfim, vai ser aquele típico jogador que daqui a uns anos a gente vai perguntar, esse aí jogou no Vasco? Lembra dele, rapaz? E nem jogou, né? Na verdade, nem jogou porque só ficou no banco de reservas, acabou não entrando em campo em nenhuma partida. De toda forma, boa sorte aí para o Jefferson, né? Lateral esquerdo, na sequência da sua carreira, né? Agora, provavelmente, jogando a Série A pelo Juventude. Mas agora a gente fala de um lateral que vai ficar, né? Lateral direito. O Paulo Henrique, que ganhou a posição de titular ali na reta final do Campeonato Brasileiro e foi muito importante, né? Fez um gol importante contra o Botafogo na vitória do Vasco por 1-0 e deu a assistência, né? O cruzamento no gol do Serginho, o gol que garantiu o Vasco
na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E é um jogador que estava por empréstimo, né, do Atlético Mineiro, pertence ao Atlético Mineiro, e tinha essa dúvida: será que o Paulo Henrique vai ficar, não vai ficar? Tem opção de compra, não tem? Será que o Vasco vai comprar o jogador? Estava nesse impasse, né? O Vasco com a intenção de manter o jogador, afinal de contas é difícil encontrar um bom lateral direito, e o Paulo Henrique se mostrou um bom jogador ali na reta final. O Vasco que passou por muitos problemas, né, na lateral direita durante toda a temporada. Começou com o Puma Rodrigues, que até começou bem, mas depois defensivamente dava muito espaço, né? Acabava sendo uma avenida, era muito fácil passar pelo Puma Rodrigues. O Vasco chegou a jogar improvisado ali com o Robson Bambu, né, na lateral direita, porque defensivamente ele ajudava mais do que o Puma Rodrigues, que realmente defensivamente deixava muito a desejar. E aí depois o Paulo Henrique acabou ganhando a posição e se firmando, né? Terminou o campeonato como titular e foi muito bem ali, foi importante na reta final do Campeonato Brasileiro. Pois bem, a informação é a seguinte: primeiro, do jornalista Fábio Torres, né, do portal vascaíno.net, ele publicou hoje pela manhã que a situação entre Vasco, Paulo Henrique e Atlético Mineiro tinha dado uma evoluída, né, e a tendência era um final feliz para o jogador permanecer no Vasco da Gama. E agora há pouco, o jornalista Vene Casagrande confirmou que o Vasco chegou a um acordo para a permanência do lateral Paulo Henrique em 2024. O jogador, que atuou pelo time carioca por empréstimo junto ao Atlético Mineiro, vai permanecer no Vasco para a temporada de 2024. O Vasco negociou com o Galo e vai comprar o lateral direito Paulo Henrique. Faltam apenas alguns detalhes finais, né, para esse anúncio ser confirmado aí pelas partes, mas o Paulo Henrique será jogador do Vasco em 2024. Não temos aqui os valores, né? Quanto o Vasco vai investir para ter o Paulo Henrique na próxima temporada. A gente não tem informação de quanto era a opção de compra também, mas em breve a gente deve ter essas atualizações e, claro, né, que a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Mas eu acho que é uma boa notícia a permanência do lateral Paulo Henrique, afinal de contas é um jogador que foi importante, né, nessa temporada de 2023 para o Vasco da Gama. Que bom que o Vasco consegue aí a permanência do PH, né? Deu ali o cruzamento para o gol do Serginho, que garantiu o Vasco na Série A do ano que vem. Para encerrar agora esse vídeo, a gente vai falar sobre o Souza, né? O Souza realmente não vai ficar no Vasco. O jogador que estava treinando ali, já tinha um acerto verbal, né, com o Paulo Brax para a próxima temporada, mas que desde que o Paulo Brax foi demitido e o Vasco tem uma nova direção de futebol, né, ali com o Alexandre Matos, acabou que a coisa deu uma estagnada. O Souza ficou esperando um contato do Vasco, ficou esperando. O Vasco não procurou o jogador, então o Souza entendeu que, enfim, o Vasco não contava com ele, né, para a temporada de 2024 e decidiu seguir a sua vida. O jogador esperou o Vasco até ontem, o Vasco realmente não procurou e ontem o Souza viajou para a Turquia, né, onde ele vai jogar, vai assinar com uma equipe turca. Me fugiu da memória agora aqui o nome da equipe, mas enfim, vai jogar no futebol turco, onde ele já jogou, né, no Besiktas, enfim, tem uma certa carreira lá no futebol turco. Depois, ontem à noite até surgiu uma polêmica, né? Porque o Souza curtiu uma publicação de um torcedor que estava dizendo: poxa, vamos ficar com o Zé Gabriel, e estão liberando o Souza, não sei o quê. E depois o Zé Gabriel acabou respondendo também ali, né, de forma irônica. Acabou que o clima não ficou muito legal. Mas se vocês forem perceber também, o Souza, ele curte praticamente tudo que manda para ele, né? Então não acho que ele tentou mandar ir direto ou nada do tipo. Ele curte coisa que fala bem dele, que fala mal dele. Tudo que respondem para ele deixa a curtida. Acabou que gerou essa polêmica aí, um pouquinho desnecessária também. Enfim, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!